Fala galera, beleza? É, Bom, hoje vou estar fazendo a videoaula sobre complexidade. Então vamos lá. Beleza. Então, primeiro vamos dar um contexto sobre o que é a complexidade, por que a gente precisa. Bom, fazendo os problemas aí do Codeforce, vocês devem ter se deparado que existe toda essa coisa do tempo limite nos problemas e o time limit exceeded. E eu imagino que vocês tenham recebido o time limit exceeded e vocês ficaram confusos e pensaram: por quê? Como que eu vou determinar quão lento é o meu programa ou quanto tempo ele vai demorar para rodar? Como que eu vou estimar isso? E aí hoje a gente vai aprender como fazer isso. Então, a ideia principal sobre complexidade é a gente estimar a eficiência de programas. Então, é sobre isso. Beleza, então vamos começar. É... Bom, para pegar um código aqui então. Então, vamos dizer que a gente faça o seguinte código. Vamos dizer que a gente faça um for de 1 até um n. Vamos dizer que a gente lê esse n. E dentro desse for a gente imprime o iésimo número. Então, pode ser algo que parece trivial, mas ou que parece não ajudar muito, mas quantas vezes vai rodar essa linha aqui? Bom, se para cada número de 1 até n a gente roda essa linha de cout, então essa linha vai rodar n vezes, certo? Então, n vezes o comando cout. Então, isso já começa a dar uma ideia. Que o que vai determinar o quanto o nosso programa é lento? Qual é esse n, certo? Porque se eu rodo esse print, esse cout, uma vez, se o n é igual a 1, é fácil dizer que com certeza ele vai ser mais rápido do que eu rodar 100 vezes. Que vai ser mais rápido do que eu rodar 1000 vezes, certo? Porque se esse comando tem algum tempo de execução lá no computador, se ele tem um tempo que ele demora para executar, esse tempo vai ser. Eu vou repetir esse tempo a cada vez que eu dou um cout a mais, então quanto maior o número de couts, mais tempo vai demorar, certo? Então a primeira intuição que a gente tem que ter o número de operações do nosso programa vai aumentar o tempo com que ele demora para rodar. E além disso, não só o número de operações, mas as nossas entradas em si. Porque nesse caso, o número de operações ele é exatamente a nossa entrada, né? A gente vai passar um n e ele vai fazer n operações. Ele vai repetir n vezes a operação de imprimir. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente use uma função para representar a gente usa uma função para representar quantas operações nosso programa vai fazer, certo? Então, vamos definir uma função aqui, f de n, que é, dado um n, que é a nossa entrada ali do nosso for, quantas operações ele faz. Então, no caso do for, f de n vai ser igual a n, certo? Se eu colocar 5, ele vai rodar aquele for 5 vezes. Se eu pôr 10, vai rodar 10 vezes, assim por diante. Então, a gente diz que essa é a função que descreve a eficiência do nosso programa dado uma entrada n. E o que é importante notar sobre essa função? Que conforme ela cresce, conforme o n cresce, que é a entrada, cresce o número de operações, que é isso aqui. Esse aqui é o número de operações e esse aqui é a nossa entrada. Então, conforme a nossa entrada cresce linearmente, o número de operações cresce linearmente também, na mesma taxa. Então, se aqui é a entrada e aqui é o número de operações, ela vai crescer linearmente, certo? Não pareceu muito linear. Assim.
E se eu tivesse algo tipo n mais 5? Então, digamos que no código eu faça algo do tipo, eu faço um for e depois eu faça outras 5 operações aqui embaixo. Então eu estou fazendo n mais 5, certo? Beleza, então ainda seria linear, certo? Ainda seria uma reta tipo assim. Então ainda cresceria linearmente. Beleza, então essa função, acho que deu para entender mais ou menos qual que é a ideia dela. Beleza. Então, vamos falar um pouco sobre Big O. Então, o que acontece? Em computação, em programação competitiva, existem a gente costuma analisar usando algumas notações. Então, isso é chamado de notação assintótica. Existem várias, mas na programação competitiva a gente utiliza uma só, que é a Big O, eu costumo utilizar. E o que a Big O diz? Ela analisa o pior caso. Então, quando a gente vê um problema de maratona, a gente vê lá, tem uma entrada, por exemplo, tem um N, e ele diz, por exemplo, o N está entre 1 e 10 elevado a 5. Quando a gente for analisar a complexidade, ou enfim, a gente for descrever uma função para falar a respeito da eficiência do nosso programa, a gente vai estar tendo em mente esses casos maiores, certo? Então, como que isso muda na nossa análise? Então agora, se eu tenho, vamos dizer que eu tenho um problema e eu tenho duas soluções. E aí digamos que em uma solução, a função que descreve o número de operações é f de n igual a 5n mais 3, certo? E digamos que na outra solução, a função que descreve o número de operações, eu cheguei nela e ela é n ao quadrado mais 5, por exemplo. Então, olhando assim por cima, já dá para dizer que essa é mais eficiente. Porque conforme eu dou um número n de entrada, essa aqui vai gerando números que vão ficando cada vez menores do que os que essa gera, certo? Essa função de baixo ela vai crescer quadraticamente, enquanto a função de cima cresce linearmente. Tá? F cresce para cá. E lembra, na análise Big O, a gente sempre vai olhar para os piores casos. Então, a gente vai assumir que esse n está crescendo muito, assim, tá tipo, indo para o infinito. Ou, enfim, problema de programação competitiva, a gente pode pensar em, sei lá, 10 a quinta. Então, com certeza a solução de cima ela é mais eficiente, porque conforme eu dou uma entrada n, no meu número de operações é próximo de n. Enquanto conforme eu dou uma entrada n na solução de baixo, o número de operações é próximo de n ao quadrado. Só que o que essa ideia de olhar para os piores casos nos dá? Ela dá a ideia de que qualquer função de grau 2 vai ter eficiência similar. Então, se eu tenho uma função f de n, que é igual a n ao quadrado mais 5, e eu tenho uma função f de n, que é igual a 2n ao quadrado mais 7, por mais que essa aqui dê saídas, então essa é a g, por exemplo, por mais que essa aqui dê uma saída maior para uma mesma entrada, elas têm eficiência muito similar, porque conforme o n cresce linearmente, a f e a g ambas crescem quadraticamente. Então, na notação Big O, é comum a gente dizer que ambas as funções são O de n ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas são da ordem de n ao quadrado quando a gente olha para os piores casos, certo? Então, a notação Big O, quando eu digo que f e g são O de n ao quadrado, eu estou dizendo que ambas crescem equivalentemente a uma função h de n igual a n ao quadrado. Então, essas três funções têm a mesma complexidade, Big O, porque elas todas crescem quadraticamente. E então vamos falar um pouco sobre essa notação Big O. Okay. Então, como que ela é útil na maratona? A gente sempre vai usar ela para estimar a eficiência dos nossos programas. Então,
Primeiro, essa notação Big O ela tem uma propriedade que é importante, que é se a gente tem a função O de f de n, então, por exemplo, quando O de n ao quadrado significa que f de n é n ao quadrado. Vezes uma O de g de n é o mesmo que O de f de n vezes g de n. Isso é importante porque quando a gente for analisar vai fazer mais sentido. Porque isso é importante. Mas, bom, vamos voltar para o código rapidinho então. Beleza. Então, olhando para isso aqui, qual que vai ser a complexidade Big O desse código? Vai ser O de n, certo? Porque eu tenho que a nossa função f de n é igual a n, né? Porque se eu dou um n, ele faz exatamente n operações. Ele executa o que está dentro desse for n vezes. E a gente pode abstrair o que tem aqui dentro, como por exemplo, operações tipo de soma, atribuição, divisão. Essas operações elas têm um tempo muito insignificante para o nosso computador. Então, independente do que, se eu faço um cout, se eu faço tipo int a igual a 3, a mais igual a 3, enfim, esse tipo de operação é muito rápido. Então, a gente poderia dizer que a complexidade, tipo, a eficiência dela não é só n vezes, é n vezes o tempo que demora para fazer um cout. Só que isso é irrelevante para nossa análise. Então, a ideia mesmo é a gente relacionar qual é a entrada com qual vai ser o tempo de execução e enfim, a eficácia. Então, esse código pode ser, o número de operações pode ser definido por essa função, f de n igual a n. Então, esse f é O de n. E se eu tivesse algo, por exemplo, g de n igual a n mais 5, eu poderia dizer que g é O de n também. Todas as funções que tem grau 1 aqui vão ser O de n. Então, na análise Big O, o que importa é o termo de maior grau. Então, se a gente tem algo, por exemplo, 5n ao quadrado mais 3n mais 4. Então, f é uma função, a gente não diz que f é O de n ao quadrado mais 3n, sabe? Ou mais 4. A gente só diz que f é O de n ao quadrado. Por quê? Porque para os casos maiores, né? Porque a função Big O ela analisa casos assintóticos. Então é quando n está crescendo infinitamente. Então, tanto essa função f de n quanto uma g de n igual a n ao quadrado, ambas são O de n ao quadrado. F e g são O de n ao quadrado. Beleza. Então, como que a gente poderia relacionar isso com o código? Como que a gente olha para o código e diz, tá, eu acho que essa função é O de tal. Geralmente, a complexidade está associada a laços e recursões. Então, é muito comum você olhar para os laços e dizer qual vai ser a complexidade a partir dali. É óbvio que isso não se aplica sempre, mas isso é uma ideia inicial. Então, vamos dizer que eu tenho, por exemplo, eu quero imprimir todas as somas. Então, vamos dizer, eu tenho um vetor que é 1, 2, 3, 4 até n. E eu quero dizer quais são todas as possíveis somas de dois pares aqui. Então eu poderia fazer algo do tipo, eu itero de 1 até n. Depois eu itero dentro de 1 até n de novo. E eu sei que a soma vai ser i mais j. Certo? Então, qual vai ser a complexidade disso? Bom, é aqui que vai entrar aquilo que eu falei da Big O ser multiplicativa, né? Ela é aquela propriedade, essa propriedade aqui. Então, a gente sabe que esse for de dentro é O de n, certo? A gente sabe que isso aqui é O de n, porque é exatamente o for que a gente fez antes.
Itera de 1 até n são n vezes o que está aqui dentro está acontecendo. Então, isso aqui é O de n. Só que tudo isso que está acontecendo aqui dentro acontece n vezes, por causa desse for. Então, isso é O de n. Então, esses dois fors juntos são O de n ao quadrado. E se a gente contar quantas vezes realmente faz essa operação, vamos ter um contador aqui então. E vamos imprimir ele aqui. Então se a gente rodar isso aqui, vamos rodar para um n10. Realmente rodou 100 vezes, né? Que é 10 ao quadrado. Então realmente deu O de n ao quadrado. A f de n é exatamente n ao quadrado. Lembrando, é f de n, número de operações para um dado n. Então a gente sabe que a função nesse caso ela é exatamente n ao quadrado. Mas ela poderia fazer, sei lá, digamos que se o i é ímpar, ele conta mais uma vez. Então, se a gente imprimir agora, vai dar um pouquinho mais, certo? Deu 150. Então, a nossa função ela não é exatamente f de n igual a n ao quadrado. Ela tem mais alguma coisa aqui. Mas a gente pode dizer, da mesma maneira como isso não está no maior grau, a gente pode dizer que essa função ainda é O de n ao quadrado. Beleza. Então, como que isso vai se relacionar com o tempo de execução? Beleza. Então, vamos voltar aqui. É muito comum então é muito comum na programação competitiva a gente ter a seguinte estimativa. Que cerca de 10 elevado a 8 operações levam mais ou menos 1 segundo. Então, vamos dizer que a gente está resolvendo um problema que a entrada é um n que vai até 10 elevado ao cubo. Então, digamos que o limite do n é esse. Então, se a gente faz um código que ele é O de n ao quadrado, isso vai levar em média, então no pior caso, certo? Vai ter 10 elevado a 6, lembrando que a gente sempre olha para o pior caso, 10 elevado a 6 operações, que é menos que 10 oitavos, então é menor do que 1 segundo. Então se o time limit for 1 segundo, tudo bem, certo? Agora, por exemplo, digamos que o n ele não vai até 10 ao cubo, ele vai até 10 a 6. Então, um O de n ao quadrado levaria 10 elevado a 12 operações. Certo? Então, isso aqui daria, se a gente colocar em termos de... Então, como que a gente... Vamos estimar quantos segundos levaria. Levaria mais que um segundo, certo? Daria um time limit exceeded. Só que, como que a gente consegue estimar mais ou menos? Então, fazendo o seguinte. A gente sabe que 10 a oitava, certo? 10 a oitava é 1 segundo. 10 a 12 é a mesma coisa que 10 a quarta vezes 10 a oitava. Então isso aqui é mais ou menos 10 mil segundos, certo? Então com certeza nem rodaria o programa, demoraria muito. Beleza. Então essa aqui é uma boa estimativa. Que é muito comum de se utilizar. Então, por exemplo, digamos que a gente tem que somar todos os números, a gente tem um vetor. A gente quer somar todos os números de 1 até n, certo? Então eu te dei um n e eu quero que você me dê a soma, é um problema, eu te dei um n e eu quero que você me dê a soma de 1 até n. Então, qual seria o jeito ingênuo de fazer? Seria, eu faço um for de 1 até n e eu simplesmente somo, tem uma variável ans, né,
minha resposta e eu somo o iésimo. Só que isso aqui é odd n, certo? Então, dependendo de qual é a nossa entrada, isso aqui vai ser lento demais. Se a nossa entrada for, por exemplo, n vai até 10 elevado a 9. Então isso aqui vai ser muito lento, né? Vai ser mais ou menos 10 segundos para levar. Então, um jeito que vocês devem talvez tenham pensado é usar uma soma de PA. Então, com uma soma de PA ficaria algo tipo, lembrando que a soma de PA ela é o primeiro elemento mais o último elemento, que é o n, vezes o número de elementos sobre 2. Então, se eu só fizesse essa conta, qual ficaria a complexidade do meu problema, do meu código? Ele ficaria o que a gente fala que é odd 1, que significa constante, que é fazer essa conta é o equivalente a fazer uma operação só. Se eu faço essa conta 3 vezes num código, então digamos que eu tenho 3 números, eu tenho A, B e C, eu quero a soma até o A, até o B e até o C, então eu vou ter que fazer essa conta 3 vezes. O meu programa continua sendo odd 1, certo? Não, tipo, não existe odd 3, é odd 1, que significa todos têm uma complexidade equivalente a um código que executou uma operação, vamos dizer assim. Então, um jeito meio superficial de dizer, mas quer dizer que a complexidade é constante. Então, o segundo código, fazendo soma de PA, é muito melhor, certo? E eu acredito que teve problemas no Gema até agora que... Acho que teve um problema que tinha que fazer a soma de PA com a fórmula, senão dava time limit. E então, se vocês tomaram time limit, desculpem, mas agora vocês sabem por quê. Beleza. Beleza, então vamos dar alguns exemplos aqui. Lembrando que a estimativa de 10 elevado a 8 para ser um segundo é uma estimativa que vale para C++, certo? Então, essa estimativa ela não vale, por exemplo, para Python, que é uma linguagem muito mais lenta, ou para Java vai ser outra estimativa, enfim. Então, tem que ter isso em mente. E é uma estimativa que a gente usa na programação competitiva, porque quando a eficiência do nosso programa também vai depender de, por exemplo, o que a gente usa para compilar, em que computador ela está rodando, certo? Então, essa estimativa geralmente é usada para os judges de competições. Então, na maratona essa estimativa é boa, ou no Codeforce e assim por diante. Então, enfim, às vezes pode ser que o seu programa ele possua constantes. Então, para dar uma intuição melhor, eu disse, por exemplo, que todas as funções, por exemplo, se eu tenho uma f de n, que é n ao quadrado, mais 5n, mais 3 mais log de n, sei lá, mais 4, e eu tenho só uma g de n, que é igual a n ao quadrado, ambas são O de n, certo? Então elas têm complexidade similar. Porém, é óbvio, tipo, que essa ela é mais eficiente, porque ela não tem esses termos a mais aqui. Na complexidade em si, na análise assintótica, elas têm a mesma complexidade, mas pode ser que, por exemplo, para um n igual a 10 a quarta, porque se eu tenho n igual a 10 a quarta, essa aqui vai fazer exatamente 10 elevado a operações. E essa vai fazer um pouco mais. Então, pode ser que essa aqui passe, essa de baixo passe em um segundo, mas essa não passe, porque essa exceda um pouco. Então, é comum a gente dizer na programação que, por exemplo, tem um fator de constante alto, ou algo do tipo, porque duas soluções têm a mesma complexidade, mas uma é mais eficiente ainda porque ela não tem constantes, ou enfim, ela faz menos operações, por mais que sejam da mesma ordem, certo? Então isso é importante de notar. Então pode ser que 10 a oitava às vezes esteja muito em cima, certo, para passar. Então, se você pensou em alguma solução, você vai fazer 10 a oitava, é comum que essa não é a solução esperada. Acontece bastante, porque 10 a oitava está muito em cima do time limit, para quando é um segundo, né? Às vezes pode ser mais, enfim. Beleza, então vamos dar alguns exemplos aqui. Se eu tenho, por exemplo,
tem um for que vai até n, e depois eu tenho um for que vai de i até n. Então, quantas operações vocês acham que isso vai fazer? E aí a gente vai imprimir o count. Então, quantas operações vocês acham que isso vai fazer? Bom, o i vai de 0 até n, certo? Então, eu sei que isso aqui vai ser O de n vezes o que está aqui dentro. Então, a gente não sabe ainda, vamos chamar de x. Então, isso aqui é O de x. Então, qual vai ser a complexidade disso aqui? Bom, no começo o i vai ser 0, certo? Então, o j ele vai de 0 até n. Depois, o j vai ser 1. Então, ele vai de 1 até n. Depois, o j vai de 2 até n. Então, ele vai fazer 0 até n, 1 até n, 2 até n e assim por diante, até ele fazer n-1, j vai até menor do que n, então ele vai de 0 a n-1, a n-1, até ele de n-1 até n-1. Então, quantas operações vocês acham que isso aqui vai fazer? Então, isso aqui sempre faz certo, então lembrando que isso aqui não é só o do for direito, né? Tipo, ele vai fazer isso aqui, né? Certo? Então, esse for vai fazer sempre isso aqui. O i vai ser 0, aí o j vai de 0 até n, quando i vai ser 1, ele vai de 1 a n-1, assim por diante. Então, o número de operações aqui vão ser várias somas de PA, né? Então, aqui vai ser uma soma de PA, né? Então, aqui ele vai fazer exatamente n operações. Aqui ele vai fazer n-1, aqui ele vai fazer n-2 e assim por diante, até ele fazer exatamente uma operação. Então, se a gente contar o número de operações, vai ser a soma de PA, certo? Vai ser n vezes 1 mais n sobre 2. Vamos ver se isso está certo. Vamos, por exemplo, se o n for 5. Eu pus i aqui sem querer. E era para ser um j. 5. Então deu exatamente 15, que é 5 vezes 6 sobre 2, tá certo? Beleza. Então, o número de a f é f de n igual a n ao quadrado mais n sobre 2, certo? Que eu multipliquei aqui. Que é O de n ao quadrado, independente, porque lembrando que as constantes não são consideradas quando a gente fala em complexidade. Então, esse 1 sobre 2 é desconsiderado e a gente sempre olha para o termo de maior grau, então, que é o n ao quadrado. Então, o n ele é desconsiderado. Beleza. Então, se eu faço algo do tipo... digamos que eu faço um for de 0 a n e digamos que aqui eu tenho alguma função, eu tenho alguma, por exemplo, count mais igual a solve de alguma coisa. Então eu chamo uma função solve aqui, digamos que ela torna um int. Mas enfim, existe essa função. Então digamos que a complexidade de solve é O de log de n. Então digamos que eu passo um n aqui e ela demora log de n para rodar. Então, qual vai ser a complexidade desse código? Vai ser O de n, que é então eu rodo essa função n vezes, e essa função tem complexidade log n, então é O de n vezes O de log n, que é igual a O de n log n. Então, se eu tenho então se a função pode ser descrita como O, tá, como n, então digamos que eu tenho outra função, n ao quadrado, vamos dar outro exemplo aqui. N quadrado vezes log n mais n vezes log n mais 4. Então, f é O o termo mais significante, né, da expressão, que é n ao quadrado vezes log n.
Beleza. Então eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem no grupo ou mandem mensagem pra gente. E acho que era isso. Obrigado.